nome seja glorificado aqui nessa noite, Pai. Nós estamos aqui para te adorar, para te render graça, Senhor, e te entregar o nosso melhor louvor. Que o Senhor receba, Senhor, a nossa oferta como aroma agradável, Senhor. Que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor.
Aleluia! Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando, né? A gente vai passar para o momento de dízimos e ofertas. Aquele que veio preparado para dizimar, para ofertar na casa de Deus, né? Irmãos, antes de a gente passar para o dízimos e ofertas, queria passar uma reflexão para vocês. Né? A gente vive num mundo em que as pessoas medem valor pelas coisas que elas têm, né? É verdade. Pode sentar, pessoal. Só um pouquinho. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Eclesiastes 5, 10. Isso. Eu vou ler com vocês ali. Aquele que ama a prata não se satisfará com a prata, e nem aquele que ama a abundância com o aumento, isto também é vaidade. O maior problema, gente, não é o dinheiro. O problema é quando o dinheiro ocupa um lugar no nosso coração. A ganância, ou conquistar as coisas, o ter mérito próprio, né? A gente gosta de ter alguma coisa nova, um celular novo, uma roupa nova, a gente gosta, né? Só que quando isso vira prioridade, ou quando isso toma tempo precioso de Deus, isso sim é o problema, né? Eu já ouvi pessoas dizendo que o dinheiro é coisa do inimigo. Está repreendido. Dinheiro não é coisa do inimigo, não. Claro que não. Muito pelo contrário. Dinheiro é muito necessário para o reino de Deus. Isso é bíblico. Manter a casa de Deus, abençoar a vida de outras pessoas. Isso, como um cristão, não deveria de ser uma obrigação. Deveria de ser um ato de amor. Todo momento a gente está, né? Eu brinco muito que eu mudei como eu oro. A gente ora por provisão quando a gente está em aperto. Deus, por favor, me ajuda, porque amanhã não sei se eu vou comer. Deus, dá provisão pelo meu trabalho, porque eu vou trabalhar e eu não sei se vai bater as contas. Né? Eu vejo bastante... Tem conta para pagar e estou sem dinheiro e eu preciso de uma provisão de Deus. Deus, me manda alguém, né? Já vi muitos testemunhos assim. Quem já ouviu testemunho assim? Né? A gente acredita num Deus que pode prover no último minuto. A gente crê nisso. E quando a gente está bem, quando a gente está com o dinheiro, por que a gente não ora a Deus? Porque a gente lembra só no momento que a gente está em aperto. Irmãos, quero mudar a oração que vocês fazem. Deus, eu busco provisão. Me dá provisão, Deus. Não. Deus, em nome de Jesus. Pode estar no momento de aperto, ora por isso. Momento de fartura, ora por isso. Deus, eu quero ser provisão na vida de alguém. Eu quero ter tanto para abençoar a vida de outras pessoas. Isso daqui não é teologia de prosperidade, misericórdia. Não é isso que eu estou falando. A gente está orando no seguinte aspecto: mesmo se eu tiver muito ou mesmo se eu tiver pouco, eu estou abençoando a vida de outras pessoas. Deus, encha meus armários porque eu não sei se vou ter comida. Não, Deus, em nome de Jesus, me dê a oportunidade de prover na vida de alguém, encher os armários, abençoar a vida de um irmão necessitado, abençoar a vida de alguém que está com problemas, né? A gente tem que mudar o nosso pensamento com relação a isso. Não pensar em apenas buscar do próprio coração, buscar com a força do braço, mas entender que Deus é quem dá o dinheiro, quem dá a oportunidade de a gente estar abençoando, e a gente aproveita e abençoa os outros com o nosso trabalho, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. E pode se colocar de pé agora, a gente vai orar pelos dizimistas e ofertantes, né? Se você veio preparado para ofertar, oferte agora com esse pensamento: Deus, pode ser muito, pode ser pouco, mas é para a obra de Deus, pode mudar a vida de alguém, pode ser algo que vai mudar a chave, né, de um pensamento que eu não tinha antes,
de orar não por provisão, mas por ser provisão na vida de outra pessoa, para eu crescer na carreira, mas com a ideia de que Deus é quem oportunizou isso, e que Deus que está me levando a essa posição, né? Porque Deus quer pessoas posicionadas em lugares estratégicos para situações estratégicas que Ele venha estar fazendo. Amém? Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada ofertante, cada dizimista dessa casa, Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que tem o coração disposto a entregar, Senhor, tempo, dedicação, trabalho, né? Deus, a gente sabe que tudo que vem para nós é do Senhor, né? O emprego, a comida que a gente come todos os dias. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, que haja provisão e prosperidade, não só financeiramente da vida de cada irmão, Senhor, que venha a ter um mover do Espírito Santo no coração, em ativar algo sobrenatural, não só dizimando e ofertando, mas também na vida espiritual, um chamar a mudança de vida, Pai. E Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, tem o QR Code na sua frente. E tem aqui na TV, se você está na primeira fileira. Amém? Amém. Amém. O microfone é teu. Boa noite, pessoal, povo de Deus, como que é o pastor fala, né? Boa noite, Shalom Mafra. Boa noite, Next One, né? O primeiro de muitos. Estou bem feliz de estar aqui hoje, né? Me convidaram para pregar. Fazia tempo que eu não pregava nos jovens. Aqui vai ser a primeira vez e eu estou muito feliz. E espero que, assim como Deus ele falou comigo, que Ele venha falar com cada um de vocês. Até as meninas de tarde estavam lá, mãe, por que você está chorando? Porque a palavra tocou fundo no meu coração, gente. Foi muito bonito, assim. Estou até emocionada. Eu queria orar também pela palavra. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Tu és quem tem o controle de tudo e de todas as coisas, Paizinho. Que a Tua palavra, Deus, ela venha penetrar no mais profundo dos nossos corações, Pai. Que ela venha produzir, Deus, os frutos para qual ela foi enviada, Pai. Que venha produzir a 30, a 60, a 100 por 1, Senhor. E aonde quer que essa mensagem chegar, Paizinho, que ela venha romper fronteiras, Pai. E que o Teu reino espiritual, Deus, ele venha descer de uma maneira sobrenatural, Pai. Para que o Teu nome, Senhor Jesus, venha ser glorificado nesta terra, entre as nações. Porque o Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, ao qual tudo governa, e nós como seus filhos também fomos chamados para governar, Pai, e render toda a glória a Ti, Jesus. Espírito Santo, vem estar tratando os nossos corações e vem estar falando aos nossos corações, que de nada adiantaria eu falar se o Senhor não ministrar. É o Senhor quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Então nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Toda a honra e a glória seja a Ti, Jesus. Espírito Santo, toma este lugar porque ele é Teu. Nós somos Teus e nós agradecemos por isso no santo nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade novamente. E eu, para começar, vou falar o tema. O tema é Josias, o exemplo de um rei. E com isso eu queria deixar uma pergunta para vocês. Vocês se consideram um rei ou uma rainha? Pensa um pouquinho aí. Então, como a gente vai estar falando, né, do rei Josias, às vezes pode passar uma pergunta, mas ele era um rei, ele tinha o poder e coisa arada, ele podia fazer um monte de coisas, mas eu sou um simples servo ou serva de Deus. Mas a palavra, ela fala pra gente lá em Apocalipse, se vocês quiserem abrir, Apocalipse 1, versos 5 e 6. Quem achou diz, next one! É tipo IDC, eu tô acostumada com a IDC lá embaixo, gente. Que a gente fala para o pessoal procurar e quem achou lá, dá um avisinho que achou. Vou passar a ler, então. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Como posso dizer, em concordância com esta palavra, também lá em Apocalipse 5:9 também fala. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos,
Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então você às vezes fica a perguntar, mas eu vou reinar só sobre a terra quando Jesus voltar? Na verdade, não. Jesus, ele nos fez, né? Deus, ele nos fez para reinar desde o princípio. Lá em Gênesis 1, do versículo 26 ao 28, a palavra ela nos fala assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e fez Deus e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus, ele deu esse mandamento para Adão e Eva, mas ele se estende a nós também. Em concordância com essa palavra, lá em Salmo 115, 15 e 16, a palavra ela nos diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos de Adão. E nós, por meio de Cristo também, né, somos todos filhos de Adão. E Deus, ele deixa uma palavra para nós, para a gente governar. Ah, mas você pode perguntar para mim: ah, Dani, mas eu não sou prefeita, eu não sou vereadora, eu não sou presidente, eu não sou uma deputada. Mas o governo que Deus, ele nos chamou a ter é um governo no reino espiritual. As coisas se movem primeiro no espiritual, para depois se mover no mundo físico. E a palavra, ela também nos diz em Romanos 8:19, que a criação, ela aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A natureza também espera pelo nosso governo, né? Assim como no princípio ali em Gênesis, ele falou para dominar sobre tudo. E eu achei interessante, não sei se alguém já leu ou ouviu o audiobook dos Generais de Deus. Eu não vou saber dizer agora qual dos pregadores e qual dos generais ali que aconteceu esse testemunho, mas a partir do momento que ele começou a orar, interceder e buscar, que a cidade foi ganha para Jesus, até os animais eles começaram a sentir a diferença, porque tinha um pessoal que trabalhava e eles judiavam dos cavalos. E os cavalos, eles, quando o pessoal se converteu lá da cidade, eles não estavam entendendo os comandos do povo, porque eles não estavam mais sendo rudes e grosseiros, eles estavam sendo educados, porque o Espírito Santo de Deus entrou dentro deles e transformou a vida deles, de homens rústicos, grosseiros, em pessoas educadas e gentis, que até os próprios animais estranharam. Outra coisa que eu acho bonita em relação também à manifestação dos filhos de Deus, né, que a natureza aguarda. Gente, eu sou meio, né, toda alegrinha, que deu para perceber já, né, quem me conhece há mais tempo. E assim, eu, desde que eu tenho as minhas meninas, né, que eu vou levando elas para a creche, assim, eu gosto muito da natureza. Eu começo a observar o canto dos passarinhos e começo a observar as florzinhas, olhando, né, que coisa mais linda que Deus fez para a gente, né? Deus, ele é, eu falo assim que eu combino com Deus porque Deus gosta de coisa colorida, né, gente? Olha só em volta quanta coisa colorida que Deus fez, né? E eu amo coisa colorida também. E a questão para continuar no ritmo ali na natureza, né, que aguarda a manifestação dos filhos de Deus, eu sempre falei para as minhas meninas, porque minhas meninas perguntavam bem: nossa mãe, por que os passarinhos cantam tanto? Daí eu falei: filha, eles estão louvando a Deus, coisa que a gente deveria fazer que nem eles todo o tempo. Às vezes, né, principalmente gente que não gosta de acordar muito cedo, que nem eu às vezes fico meio emburrada, eles sabem. O dia que eu não trabalho, eu não gosto de levantar cedo, não, eu gosto de dormir mais tarde, né, tirar um cochilinho. Mas eu sempre achei tão lindo o agir dos passarinhos, gente, como eles louvam a Deus todo o tempo, seja chovendo, seja um tempo de sol, eles estão lá louvando a Deus. E até um dia assim passou, né, na minha cabeça, sabe como eu queria poder traduzir o que esses passarinhos falam, porque eles devem falar muita coisa bonita para Deus, né? Porque Deus, ele é um Deus tão criativo. E isso ficou assim, eu nunca tinha falado para ninguém. Daí eu comecei a assistir umas pregações do Judá Bertelli, e ele comenta que uma vez Deus deu a graça dele de interpretar o que os passarinhos estavam falando. E ele levou isso numa pregação, né, das cruzadas que ele faz lá. E o pessoal começou a achar estranho. E aí Deus mandou passarinhos perto ali da pregação. E os passarinhos começaram a falar. E ele começava a interpretar.
E nisso ali, eu não lembro exato o número, mas muitas pessoas entregaram a vida para Jesus por causa desse testemunho, né? Foi extraordinário, né? E começaram a ser batizados em línguas e falar em línguas, né? Para ver assim, quão lindo. Eu falei, Jesus, um dia eu quero ouvir os passarinhos cantando. Até depois que eu ouvi essa pregação, eu estava até sonhando que eu estava interpretando os passarinhos cantar lá, gente. A emoção foi tanta. E assim, né? Deus, ele nos chama a governar. Não apenas as pessoas, né, necessitam que os filhos de Deus governem. A natureza anseia por isso. Então, seja ousado, levante e reine. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o rei Josias, né? Que eu quis trazer uma breve introdução. Eu falo bem rápido, gente, eu sou acostumada assim. Quem me conhece sabe, fui criada no... Se eu chegar lá no Rio Grande, nos meus parentes, o pessoal parece que estão se pegando, brigando, mas eles estão só conversando. Até meu marido estranhou a primeira vez que foi para lá, né? Ele, meu Deus, mulher, o que é aquilo? O pessoal está brigando. Deu, não, chega mais perto, eles só estão conversando, não tem ninguém brigando. É tudo no... Bem rapidinho, né? O povo vai... E aí, então, né, continuando ali, falando sobre o reinado, em 2 Crônicas 34, versos 1 e 2. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Você já parou para pensar o que você tem feito? Se você vai deixar um legado bom, ou assim, meia boca, mais ou menos, ou um legado ruim, né? Porque um legado é depois que a pessoa morre, mas vai ser tudo aquilo que ela fez. Qual foi a história da vida dela? E Josias, aqui a palavra fala que ele, quando ele decidiu ali, ele foi, né? Vou seguir os caminhos do Davi, meu pai, e não vou me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E fica a pergunta... e seus familiares? O que deixaram para você? Memórias boas? Memórias ruins? Te apresentaram o evangelho ou não? Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, mas como que eu vou deixar um bom legado se a minha família não está nem aí para Deus? Ou como que eu vou deixar um bom legado se eu não sou alguém influente, alguém importante? Mas tudo aquilo que você faz sempre tem alguém observando. Pode ser a coisinha mais simples que for, tem alguém observando. E o principal, quem nos observa é Deus, né? Que Ele está todo o tempo olhando para a terra e vendo, né? Quem que vai abrir o coraçãozinho de fato e de verdade. Eu acho interessante ali que o Josias, a família dele estava para lá de Bagdá, né? O pessoal estava fazendo tudo e mais um pouco daquilo que não era agradável a Deus. Até eu anotei alguns pontos aqui. Esse trechinho, na verdade, eu não lembro se foi um trecho de um livro que eu li ou se foi um devocional, mas é do Max Lucado. Quero ler aqui para vocês, porque eu achei bem interessante. Falarei de um homem, no início um menino, que teve uma herança trágica. Seu avô era um assassino místico que sacrificou o seu próprio filho em um ritual. Seu pai, um baderneiro que invadia casas de oração e escarnecia dos crentes, foi morto aos 24 anos por seus amigos. O que você faria vendo o rumo que andava a sua nação, as pessoas à sua volta, a sua própria família, totalmente desviados do Senhor, fazendo todo tipo de abominação e coisas desagradáveis ao Senhor e aos seus mandamentos? Daria prosseguimento àquela situação? Né? Porque é muito cômodo, eu vou continuar errada porque meu pai está errado, meu avô está errado, está todo mundo errado, vamos entrar no pique do errado, né? Mas Josias não. Ele mesmo sendo pequeno, ele fez diferente, né? Que a palavra diz, né? Ele tinha apenas 8 anos quando ele começou a reinar. E aí eu fico perguntando, quem será que falou de Deus para ele? Olha como o culto infantil é importante. Não podia deixar o culto infantil de lado, gente. Como é importante a gente falar para as crianças, né? Às vezes a gente está pensando, mas é só uma criancinha, não está entendendo. Eu até uma vez, eu cuidei, numa outra igreja que eu frequentava, eu cuidava das criancinhas pequenininhas. E eu era jovem naquela época, então quando a gente é meio jovem, a gente fica meio assim, né? E eu ficava meio braba, que parecia que as crianças não prestavam atenção na historinha, não prestavam atenção em nada. E a gente sempre tinha de estar fazendo as crianças memorizarem um versículo. E como eram as crianças pequenininhas que não liam ainda, eu fazia versículos com gestos. E eu pensava, mas eu não sei se essas crianças estão gravando alguma coisa. Tinha algumas que elas interagiam. Tinha um menininho que ele era muito quietinho.
E na outra semana, quando eu voltei dar a minha aulinha de novo, na verdade foi 2 semanas depois, porque era cada 15 dias, né, que a gente dava aulinha. O único que sabia fazer certinho o versículo, com os gestinhos e falando, foi o menininho que parecia que não estava prestando atenção. Então, assim, sempre que a gente tiver uma oportunidade de estar falando, fale. Ah, mas ele está lá no mundo da lua. Mas a palavra vai, e ela vai frutificar uma hora. A pessoa não vai poder dizer, eu não conhecia, eu nunca ouvi falar de Deus. Conhece, já ouviu. Você é o instrumento, você é o rei, você está falando, você está dando um decreto no mundo espiritual. Às vezes, no mundo físico, parece que não está surtindo efeito, mas vai chegar uma hora que aquela semente vai germinar, que aquele teu amigo ele vai abrir o coração, ele vai se render ao Rei dos Reis, porque ele viu que tem um rei que governa a sua vida, e ele vê a diferença que você governa em volta. A gente, às vezes, fica pensando, Jesus, mas será eu? É você. Se Jesus te chamou, é você. A palavra, ela diz que Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Às vezes a gente fica pensando, mas será, Jesus, que é eu mesmo? Sim, a palavra fala e reafirma. A palavra fala também em Salmos, né? Que Deus, ele escreveu a tua história mesmo antes de você ter nascido, que nenhum dos teus dias, né? Eles já estavam escritos e determinados quando nenhum deles havia. Mas então é Jesus que faz tudo por mim. Não. Ele traçou um plano para a sua vida, mas Ele te dá a escolha de decidir o que você quer fazer. E que você tenha a graça de ser sábio, assim como o menino Josias, e não olhar os erros dos passados dos seus pais, dos teus antepassados, ou do coleguinha do teu lado, aquele que trabalha contigo, que diz que é crente, mas é o crente Raimundo, com um pé na igreja e um pé no mundo, mas que você olhe para a palavra de Deus, porque é aqui que vai estar escrito o que você tem que fazer. E Josias, ele foi tão sábio que ele foi procurar alguém como modelo, mas alguém de Deus, né? E ele seguiu o modelo do Davi. Eu acredito que as tias do culto infantil lá da época contavam as historinhas para ele. Mesmo Israel, né, e Judá estando naquela ruína de estar em todo tipo de idolatria e coisa arada que não agrada a Deus, né? Porque eles literalmente fizeram coisas e coisas assim que Jesus amado, né? Eles faziam até dentro do templo, gente do céu. Eles levavam os postes ídolos, faziam sacrifício dentro lá e era uma orgia toda. Até a palavra que na sequência vai estar falando um pouquinho. Falando também aqui, Manassés, o avô de Josias, ele foi lembrado como o rei que derramou muito sangue inocente. Gente, ele sacrificou até o filho dele, gente, me deu uma tristeza. Mas agora que a gente olha, né, que antes não era tão divulgado, mas que nem aquela ilha de Marajó, né, aquelas coisas que fazem com aquelas crianças, né, meu Deus, isso me parte o coração. E tantas outras notícias que a gente tem visto, né, assim, coisas horríveis. E foi ali que Deus ficou, né? Foi o limite, assim, para Deus, né? E ele já tinha dado uma sentença lá, né? Que ia acabar, né? Com o povo, que eles iam ser cativos e eles iam, né? Ter um choque de realidade, vamos dizer assim. Mas o Josias, quando ele chegou e ele ouviu a palavra, ele teve uma atitude diferente. Ele podia muito bem dizer, não, vamos continuar fazendo tudo errado, né? Meu pai fazia, meu avô fazia e tal. Mas ele resolveu mudar. E ele fez uma revolução ali em Israel, né? No povo de Judá. Deixa eu me achar aqui de novo. Que eu não sou tão fluente como o pastor, não. O pastor é um crânio, gente. Eu acho tão lindo as pregações dele. Ele faz tudo assim, a gente já vai na colinha, né? Mas não importa, né? Jesus deu, né, a multiforme graça, o dom para cada um, e a gente é usado conforme, né, Deus nos permite, conforme a gente busca, né? Porque a gente também tem que estar buscando capacitação, e Deus pode tudo e todas as coisas, né? Talvez sua família não seja um modelo a seguir. Se for, glorifique a Deus por isso. Se não for, busque alguém em quem você se espelhar, mas principalmente se espelhe na palavra de Deus. Alguém falou das histórias dos antepassados a Josias, né? O culto infantil da época. Estou fazendo uma dedução, né? Estou puxando o saco para o culto infantil. E ele marcou gerações, né? Que a nossa vida possa marcar gerações. Mas se a minha vida não marcar gerações, eu quero que a vida das minhas filhas venha marcar gerações. Se a vida das minhas filhas não marcar gerações, eu quero que a vida da Júlia, né? Do Caio,
da Cássia, venham marcar gerações, mas não importa que o nome de Deus ele venha a ser glorificado através das nossas vidas e daqueles que estão à nossa volta, amém? 2 Crônicas do 34, do 4 ao 7, deixa eu abrir aqui. Quem achou diz next one. Foram derribados na presença dele os altares dos Baalins, e ele derribou os altares de incenso que estavam acima deles, os acerins e as imagens esculpidas e de fundição, e quebrou e reduziu a pó, que aspergiu sobre as sepulturas do que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou Judá e Jerusalém. E nas cidades de Manassés e Efraim, de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. Derribou altares, reduziu a pó os acerins e as imagens esculpidas, e cortou todos os altares de incenso por toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém. As coisas começaram a acontecer. Josias acabou com os altares de incenso, ele quebrou os postos ídolos, ele destruiu os altares, queimou os ossos dos sacerdotes que faziam sacrifícios aos outros deuses, né? Eram para eles estarem fazendo sacrifício para Deus, estavam fazendo para o manto decapitada, né? Que a gente sabe, né, que por trás de toda a imagem da escultura tem demônios, né? A Bíblia fala no Novo Testamento, então a gente tem que cuidar muito com aquilo que a gente adora. Ah, mas a gente é crente e não adora imagem, mas às vezes você pode estar idolatrando uma pessoa, isso também acaba sendo um sacrifício que não é agradável a Deus, né? Então a gente tem que cuidar muito com tudo. 2 Crônicas, agora são versículos aleatórios. Então, eu nem vou estar lendo para não ficar muito extenso, porque eu falo demais também, né? Senão a gente vai sair daqui amanhã só. Quando o templo estava sendo reconstruído, um dos trabalhadores achou um pergaminho. Então, depois que Josias mandou destruir tudo lá que não era agradável a Deus, ele olhou para o templo, né, a casa de Deus, né? Pois lá o Davi tinha o sonho de fazer tão bonitinho, aí veio Salomão e construiu, e daí o pessoal começou a se perder em todo tipo de coisa desagradável a Deus, e acabaram deixando até o templo de lado, né? Deus ele não habita em construção feita por homens, mas é o lugar que foi feito para ir buscar a Deus, para estar rendendo o seu louvor a Deus, e estava daquele jeito. Então ele resolveu estar reconstruindo. E numa desse período de trabalho, vamos dizer assim, que o pessoal estava lá, alguém achou o pergaminho, né, que continha as palavras que Deus tinha dado a Moisés há quase 1000 anos atrás. Quando Josias ele ouviu aquelas palavras, ele ficou pasmo, lamentou pelo povo ter se afastado tanto do seu Deus, que a sua palavra nem fazia mais parte de suas vidas. Rasgou as suas vestes e mandou irem consultar a profetisa. Então, né, quando Josias escutou, né, as palavras do livro da lei, né, da Torá lá, ele ficou abismado, como que o povo deixou isso por tanto tempo, né? E cada vez a coisa foi ficando mais feia, né? Um pecado foi puxando outro, foi puxando outro, foi puxando outro, que o pessoal não queria saber mais nada com nada de Deus. E ele, quando ele ouviu aquilo, o coração dele foi tocado. Ele rasgou as vestes dele e ele mandou consultar a profetisa, né? Para ver o que o profeta ia falar, né? Porque Deus falava com o profeta, o profeta que falava com a igreja, né? Com o povo de Israel. E ali em 2 Crônicas do 34, os versos 23 e 28, né? Que daí a profetisa Hulda, mulher de Salum. 34, 23. Vou passar a ler, então. 2 Crônicas 34, dos versos 23 a 28. E ela respondeu: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei o mal a este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, com todas as obras de suas mãos. Portanto, o meu furor se derramará sobre este lugar e não se apagará.
Todavia, ao rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, Deus de Israel: quanto às palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e se humilhastes perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as suas vestes, e dobraste perante mim, então eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido a teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com essa resposta ao rei. Então, Deus ele falou para Josias que, o pessoal já tinha feito de tudo que era coisa errada, mas Deus ele se compadeceu com Josias por ele ter rasgado o coração dele, ter se humilhado perante Deus. E ele falou que ele ia ficar em paz, o Josias fez a reforma lá, mas depois ele ia descansar e a desgraça que estava prometida viria. Só que pelo fato de Josias ele ter se humilhado, Deus ele poupou uma geração. Aquela geração que ele estava ali foi poupada pela humilhação dele. Ele se colocou, como um rei, como um sacerdote digno aos olhos de Deus. E que a gente possa ser assim também, se colocar diante de Deus em favor, tanto dos nossos pecados, pedindo perdão, quanto por aqueles que estão próximos, orar pela nossa nação, Tem várias passagens bíblicas que nos aconselham a gente estar orando e pedindo perdão, continuando. Que possamos ter um coração puro e rendido ao Senhor, como exemplo do rei Josias. 2 Reis 23, 25. Gente, foi nesse versículo que eu acho que eu chorei. Deixa eu abrir aqui. Ora, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro semelhante. Gente, pense que coisa triste, não haver outro que se importava de tamanha maneira com a lei de Deus, sendo que Deus deu lá, depois que tirou o pessoal lá do Egito, que fez tantas maravilhas por eles, e trouxe a palavra, depois veio os juízes, daí dos juízes começou a vir o rei, e o pessoal não estava mais nem aí pela palavra de Deus. Quantas vezes a gente vem no culto, mas parece que a gente está dormindo, não está nem aí porque está sendo falado. Já fui em alguns lugares que o pessoal, na hora da palavra, começa a conversar, em vez de prestar atenção na palavra. Gente, que falta de temor é esse? Misericórdia, graças a Deus que aqui não é, Somos uma igreja abençoada, glória a Deus por isso. Mas, às vezes, eu fico pensando, Não, e fora o fato de que hoje, com essa multidão de profetaiada que tem por aí, gente do céu, eu fico pensando, eles não têm temor a Deus. Jesus amado, eu falo assim, o versículo, para quem me perguntar, eu falo, o versículo que me mais causa temor diante da Bíblia é aquele de Mateus 7, 21, que fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. A sequência desse versículo, ele fala assim: Senhor, mas muitos vão me dizer naquele dia lá, mas eu não curei no teu nome, eu não profetizei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu participei do culto infantil, Jesus, eu ensinei as criancinhas, Jesus, eu fiz milagres extraordinários. E Jesus vai olhar para eles e dizer assim: afasta-te de mim que eu não te conheço. Jesus amado, isso me causa um temor e um tremor diante de Deus. Eu fico pensando, às vezes a gente fica buscando, que nem diz o Judá Bertelli, o pirulito aqui, Tanta gente que procura porque quer aparecer, quer pregar, eu quero ter os holofotes da igreja, eu quero ser estrelinha, eu quero ser o rei no mau sentido, porque eu quero aparecer mais que o rei Jesus. Será que essas pessoas não têm temor a Deus? Eu fico pensando, desde que me entendo por crente, que eu entendi a palavra, eu fico pensando nesse versículo. Às vezes a gente quer tantas coisas e pede, Jesus, me dá, mas é para mim engordar, é para mim aparecer, é para mim fazer o quê? É para mim fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do meu eu? E isso me causa um temor ali. Quando eu li isso, gente, eu me debulhei em chorar. Daí a gente que é branquelinha, a gente fica vermelha, De Alexa, mãe, que deu que está vermelha? Deus, Jesus, é porque esse versículo aqui falou comigo e me remeteu ao versículo, de Mateus 7 lá. Gente do céu, os anos antes dele não houve quem lhe fosse semelhante,
que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração. Jesus, quanta geração de falsidade! Eu fiquei assim, abismada. Até voltando ali no vovô dele, o Manassés, deixa eu voltar aqui para falar um pouquinho para vocês. Né, o vovô Manassés, eu até anotei aqui. A minha menina olhou para mim, mãe, você já tinha anotado tanta coisa, depois eu anotei mais. Daí eu falei assim, é que vai vindo aos poucos, né? A gente vai falando, vai orando e vai vindo. Daí eu fui anotando mais um negócio aqui que eu achei interessante. Eu não vou abrir porque senão vai ficar muito extensa, né? Como hoje eu falei, eu falo demais. Em 2 Crônicas 33, fala que chegou um tempo, né? No Manassés fez toda aquela ferveição lá, inclusive começar a botar as criancinhas no forno, e até um versículo que fala que de fora a fora, assim, tinha sangue barrodo, assim, de tanta gente que ele matou. Que tristeza. E depois ele acabou se arrependendo, sabe por quê? Porque ele foi preso, foi levado cativo lá, e daí ele parou para refletir, né? Tudo aquilo que ele tinha feito de errado. Que não seja assim nas nossas vidas, Deus precisar fazer algo assim que, né? Cutuque para que a gente se arrependa. Que a gente, né? Como a palavra diz, quando você escutar a palavra de pregação da verdade, se arrependa no tempo que se chama hoje. Quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, mas se derrame na presença dele, porque você não sabe se o hoje vai ser só hoje. Às vezes amanhã você não vai mais estar aqui, se perder o tempo de hoje, já era. A gente tem que aprender a ter temor, a pedir para Deus, Jesus, me enche com espírito de temor, Senhor, de temor e reverência a Ti, que não venha ser só de boca, porque é muito fácil falar, né? Até o papagaio fala, né? Mas que verdadeiramente venha ser de coração, que a gente possa ter, né? Esse entendimento e essa humildade que fala, né? Eu até comentei com as meninas esses dias, né? O versículo de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro igual ao teu, e renova em mim um espírito reto e inabalável. E que venha ser a nossa oração sincera, que o Espírito Santo possa estar plantando esse coração puro, limpo, esse coração de criança, porque, né? A criança, ela pode estar brava, zangada, mas daqui a pouco ela já está sorrindo, já está amando, já está feliz. Coração puro, que esquece das coisas ruins. Que a gente possa pedir para Deus assim, Jesus, coloca em nós, né? Até Jesus mesmo falou, né? Que é para a gente pedir um coração como criança, porque delas é o reino dos céus. Que a gente tenha, né? Esse entendimento que nem Davi. Deus, cria em mim um coração puro. Gente, esse versículo ali que foi o Josias, foi o único, né? Que se converteu ao Senhor de verdade. Ali, gente, isso me deu uma tristeza. Que a gente possa, né? Realmente ter amor à palavra de Deus, né? Davi falava, né? Como eu amo a Tua palavra, Senhor. Que venha ser assim conosco. Como eu amo a Tua palavra, Senhor. Amém? Continuando, falando, né, da família lá, seu pai, né, o pai do Josias, seu pai Amon, morreu pelas mãos dos seus próprios oficiais e fez o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia fala que os cidadãos mataram os assassinos, né? Imagine, o cara era tão mau, ele seguiu o exemplo mal do pai dele, e por mais que o pai dele se arrependeu lá no tempo da cadeia, eu falo que ele ainda continua sendo crente Raimundo. Porque ali fala que ele se arrependeu, ele continuava fazendo ofertas a Deus, mas ainda ele oferecia sacrifícios aos ídolos, né? Hoje eu estou aqui com Jesus, amanhã eu estou com Satanás, hoje eu estou aqui com Jesus, amanhã eu estou com Satanás. Que não seja assim, irmãos, que a gente seja firme, constante. Até esses dias, né? Eu falei com o Alex que eu achei um versículo lá bem interessante, que a palavra diz, né? Para a gente pedir para que a gente ande na constância de Cristo. Jesus nos agracia com isso, Pai, porque a gente é tão inconstante, né? Uma hora a gente está firme, estou crente, hoje estou orando, estou jejuando, daqui a pouco bateu a canseira. Ai, Jesus, eu vou dormir mais um pouquinho, né? Porque a gente faz isso às vezes, né? Misericórdia de nós. Por isso Jesus nos dá a constância de Cristo, Paizinho amado. 2 Crônicas 34:4. Deixa eu ler novamente. Ó, 2 Crônicas 34, versículo 3. Pois no 8º ano do seu reinado. Se Josias começou a reinar com 8 anos, o 8º, 16, né? Pelas matemáticas está certo, né? 8 com 8, 16. Então, ele era um
jovem, que nem nós, somos jovens de muitas idades aqui. Quando jovem, começou a buscar o Deus de Davi, né? Ali na sequência fala, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Ali no início, quando ele começou a buscar, era o Deus de Davi, o seu pai. Mas para frente vai estar falando que era o seu Deus. Quantas vezes a gente começa no modelo, mas que a gente não venha só seguir o modelinho, que a gente venha ser o modelo também. Antes o pessoal podia olhar, olha lá a transformação que o Josias está fazendo, né? Ele está seguindo o modelo do Davi, seu pai. Depois o pessoal começou a olhar, opa, agora o Josias não está mais no modelinho do Deus do Davi, do seu pai. Agora ele é o Deus dele. Ele se entregou, né? Ele teve um encontro profundo e verdadeiro com Deus. Que seja assim conosco, que a gente possa, né, estar todo dia buscando, se entregando, tendo esse encontro, né, essa intimidade com o Pai. Amém? A outra coisa que eu achei interessante, porque assim, ó, quando eu comecei a me interessar pelo Josias, eu comecei a dar uma estudada ali em Crônicas e Rei para ir conhecendo a história. E ali eu achei outra coisa interessante, que fala ali em 2 Reis 23, do verso 21 ao 23, se quiserem abrir. Segunda Reis, capítulo 23, do versículo 21 ao 23. Então o rei, deixa eu ver se eu abrir certo. Então o rei deu a ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro do pacto. Pois não se celebrava tal Páscoa desde o dia dos juízes que julgaram a Israel. Nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco nos dias dos reis de Judá. Foi no 18º ano do rei Josias que esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. A Bíblia fala que é para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Agora você imagine se você estivesse lá no Egito e passasse por toda aquela coisa arada lá. Jesus fez todos os milagres, que nem que esses dias da Páscoa que a Júlia trouxe a passagem explicando. Achei muito lindo, maravilhoso. Imagine você ter vivido tudo aquilo. Isso é para ter se passado de geração em geração, né? Justamente com a lei Torá. E aí o pessoal deixou de praticar essa coisa tão linda, reconhecendo o amor de Deus. Eu acho que se eles tivessem continuado a praticar, pelo menos eles iam estar lembrando ali, talvez alguns ainda tivessem temor, talvez o reino todo não tivesse sido contaminado. Mas eles não estavam fazendo. Até eu achei interessante que ali fala, desde o dia dos juízes que julgaram Israel. Antes eram os juízes, eles ainda praticavam a comemoração da Páscoa. Quando começou o reinado, o pessoal deixou. A pessoa esqueceu, opa, agora veio outro rei, agora Jesus já era. É a mesma coisa que a gente pegar aqui e começar a idolatrar o pastor, né? A gente não vai fazer isso, né? Mas só um modelo. Por isso que Deus falou lá, realmente, vocês têm certeza que vocês querem um rei? Porque Deus sabia tudo o que ia acontecer. E o povo, né, se perdeu, deixou até de trazer à memória aquilo que dava esperança. Eu fiquei indignada quando li isso aqui, gente. Isso aqui também é outra coisa que eu achei interessante. Como eu falei para vocês, né, quando eu achei interessante o tema dos Josias, eu comecei a estudar ali 2 Reis, 2 Crônicas. E eu comecei a perceber que o negócio começou a desandar lá com Salomão já. Porque Deus, ele falou algumas coisas para Salomão. Deixa eu ler aqui, ó, que o meu pensamento ficou mais legal na escrita. Às vezes, na hora de falar, a gente dá uma perdidinha. Acompanhando a história dos reis, o estrago começou com Salomão, na sua velhice, indo atrás das ideias das suas mulheres, ideias idólatras, e começou a fazer altares para tudo que é deuses. Gente do céu, o cara era tão sábio. Daí, depois da velhice, o que ele fez? Ele deixou de governar? Ele deixou a mulher dele governar ele? Né? Porque eram muitas. E, né, a gente foi chamado para ser reis e sacerdotes. O rei, ele governa. Salomão deixou de governar, começou a ir na onda das papapá das mulheres. Pensa, uma mulher já incomoda. Agora ele tinha umas 1000 mulheres, né? Já pensou todo mundo lá cutucando ele, certo? Ele velhinho, querendo descansar. A mulherada não parava de incomodar. Em vez dele seguir o que Deus disse, ele acabou se rendendo.
E foi aí que começou a trazer as idolatrias para tudo. Jesus amado, para você ver como às vezes a gente pensa, não, mas é só uma coisinha. Mas essa coisinha vai virando a bola de neve. Quando eu vi, eu estava com uma bolinha assim, agora eu estou com um balão assim, que eu nem abraco mais. E isso se espalhou para todo mundo, né? Porque o pessoal começou a fazer umas idolatrias feias, né? Se começar a ler as histórias assim, a gente fica que nem o negócio cabeludo lá do Manassés. Imagine tacar o filho no forno, gente. Que pecado, misericórdia. E tudo começou com uma ideiazinha assim, não, mas esse eu vou varrer, né, por debaixo do tapete. Não dá certo. Cuide em se achar sábio aos seus próprios olhos. A soberba precede a ruína. Inclusive, foi o próprio Salomão que escreveu isso, né? A soberba precede a ruína. De certo, ele pensou, não, mas agora eu já estou velhinho, ninguém vai mais dar pelota. Jesus, de certo, nem está olhando tudo, né? Não sei, eu acredito que ele deve ter dado um minuto de bobeira assim nele para ele ter se rendido aos encantos das mulheres depois de velhinho e começado a dar umas brechas erradas. Cuidado com o jugo desigual. Isso é outra coisa para nós jovens, né? Cuidado para o jugo desigual, né? Porque aí pode ser que comece como aquela bolinha de neve. Não, mas é uma coitadinha, não sei o que, mas é tão boazinha, Jesus. Jesus, ele é tão bonzinho, igual os doramas, né? A gente que é meninada, que é toda, doraminha. Vai se encantar com o filho do Satanás, daí depois está lascado, né? Que a gente olha os modelinhos ali, que não dá muito certo esse negócio de julgo desigual. Beleza, gente? Vou ler ali, a palavra fala que Deus alertou a Salomão, né? Para ele não se desviar dos outros deuses. Daí vou ler aqui, porque é bem interessante ler também. 1 Reis, capítulo 9, versículo 6. Se, porém, vós e vossos filhos, de qualquer maneira vos desviardes, e não me seguirdes, nem guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servides a outros deuses, curvando-os perante eles, então exterminarei a Israel da terra que lhe dei. E esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. Deus já tinha alertado o Salomão, ele não deu muita pelota. Aí ele fala novamente em 1 Reis 11, versículos do 9 ao 11, 11, versículos do 9 ao 11, ficou meio 11, do 9 ao 11, Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Pense, né, como eu te falei, o rei deixou de governar, começou a dar a pelotinha para as mulheres lá que estavam querendo fazer coisa errada, né? Trazer um monte de deuses para o negócio. Pensa, 1000 mulheres, se cada uma trazia, pensa a bagunça que ia virar aquele negócio. Em vez de dizer, não, é o que manda aqui, vocês que vão obedecer ao Deus de Israel. Ele foi dando a brecha, a bagunça de Deus. E Deus apareceu para ele, 2 vezes. Ele não pode dizer que ele não sabia, né? Quantas e quantas vezes Deus vem e fala com a gente. E a gente tampa o ouvidinho. Mas será? Não sei, não quero. Pode dar muitas coisas erradas a gente deixar de ouvir aquilo que Deus fala. Continuando ali, e ele ordenara expressamente que não seguisse outros deuses, né? Quando Deus apareceu ali a Salomão. Ele, porém, não guardou o que o Senhor ordenara. Disse, pois, o Senhor a Salomão: porquanto houve isto em ti, que não guardaste o meu pacto e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Todavia, não rasgarei o reino todo, mas uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi e por amor de Jerusalém, a quem eu escolhi. Então, por causa dessas besteiradas que o Salomão fez, né, Deus ele acabou dividindo o reino em 2 ali, porque por amor a Davi ele ia continuar a promessa, né, que o descendente de Davi, no caso Jesus, viria através da linhagem de Davi. Então, Deus ele é muito bondoso, amoroso, maravilhoso, paciente, né, e a gente, né, vê a graça dele, ele mesmo
Na hora que deve ter a faca, ele ainda vem e dá um carinho, né? Porque ele é muito amoroso. Então, foi ali que o reino foi dividido em reino do norte e reino do sul, por causa que o Salomão desobedeceu a Deus. E a gente acompanhou toda a desgraça que foi acontecendo, os reis, né? Trazendo idolatria e todas as coisas desagradáveis a Deus, até que chegaram até a perder a lei, né? Meu Deus do céu, quantas vezes a gente perde a Bíblia dentro de casa, né? Às vezes tem 300 tipos de Bíblia. A Bíblia da mulher, Bíblia do filho, Bíblia do marido, Bíblia do pregador, Bíblia do profeta, Bíblia de estudo não sei o quê. E às vezes a gente não lê nenhum versículo de tantas essas Bíblias. Às vezes a gente pensa, mas foi só eles que perderam, mas às vezes a gente perde dentro de casa também. Então a gente tem que cuidar, né? Até que nem eu achei interessante o devocional da Cássia lá, cuidado com o olhinho do outro, mas às vezes é você que está fazendo, né? Ai. Gente, eu sou engraçada, tá? Eu dou risada, eu não consigo ser diferente. Eu confesso que eu já pedi para Jesus para tentar ser diferente, mas não adianta, ele me quer assim mesmo. Outra coisa que eu achei interessante, eu fui contando, porque daí a gente é curioso, né? Não sei vocês, eu sou curiosa. Daí eu fui contando, né? Porque ali eu achei interessante aquele versículo, né? Que me emocionou ali, que não teve outro rei que se aprofundou, né? Com Deus, com a lei de Deus, como Josias, né? Depois de Davi. E eu fui contar as gerações. Pensa se passaram 14 gerações diante de reis para chegar o outro que se importasse e tivesse temor ao Senhor. Gente do céu. Eu fico indignada. Como que não teve uma criatura durante todos esses anos? Porque foi alguns anos, né? Para ser 14 gerações, o pessoal se corrompendo. Mas glória a Deus que ainda sempre teve algum remanescente ou outro. Porque, né? Para a palavra ter sido falada, foi chegando assim. Nem que foi pelas beiradinhas, mas ela vai chegando, né? A palavra diz que vai ser levado o evangelho a todo o reino, né? Todos os confins da terra. De alguma maneira a pessoa vai ouvir. Então, né? Que a gente possa, com o pouco que a gente ouvir, que seja que nem o rei Josias. Que se apinche no negócio para fazer o negócio dar certo. Faça a vontade de Deus. Independente de se o fulano, se o ciclano vão gostar ou não, né? Porque falar, todo mundo vai falar. Mas o que importa mais é o que Deus vai falar ao nosso respeito. Então, que a gente venha ter o temor de fazer aquilo que é agradável aos olhos dele. Amém? Amém. Eu também vou ler aqui um pedacinho. A respeito, né, da lei de Deus. Às vezes a gente pensa, mas principalmente quando a gente é jovem. Eu sei porque eu já fui jovem, então eu sei como a nossa cabeça funciona. Mas será que é assim mesmo? É tanta regrinha para seguir. É tanta tititi aqui, tititi ali, muito detalhezinho. Será que Jesus vai ficar tão brabo de eu pular um pouquinho fora do barco? Daí agora, depois que a gente vira mãe, né, da cabeça da gente muda. Daí eu penso assim, gente do céu, é até interessante, é o meu marido que gosta de usar historinha. A Alexia, uma vez, pegou a faca. A gente tinha comprado uma faca, como que é aquela japonesa, né? Eu não sei o nome daquela faca, mas pensa num troço afiado. A faca, assim, você pegava, cortava uma folha sulfite, assim, mas de bandeja. Rapidinho. E a Alexia pegou aquela faca. Meu Deus, eu comecei a tremer, né? Qualquer coisa a gente ia ficar nervosa. O Alex foi lá calminho. Larga essa faca, nenê. Larga essa faca, nenê. Quantas vezes a Bíblia não é assim com a gente, Deus não é assim com a gente. Ele vem até de uma maneira mansinha para a gente. Largue isso, porque você vai se cortar. Até a mínima coisa que está na Bíblia, que às vezes a gente pensa, mas é exagerado, é para cuidado e proteção da gente. Tudo que Deus colocou é cuidado e proteção da gente. Amém? Amém. Ai, ai. Né? Até falo assim, né, que às vezes Deus também pega a varinha da disciplina, né, para botar a gente no bom caminho. Ninguém gosta de levar umas palmadas, umas varadas, mas às vezes é necessário, né? Para isso, Deus levanta os seus Josias para mostrar às pessoas que ainda não conhecem, ou talvez aquelas que já conhecem e fingem que não conhecem, que botaram a Bíblia na estante, que chutaram Jesus para o quartinho, deixaram só Jesus no quartinho, não apareceram mais, né? Porque às vezes acontece, às vezes a gente está desviado dentro da igreja. Olha quantos anos eu fui desviada dentro da igreja, misericórdia. Porque daí eu ao contrário do Josias, em vez de olhar o mau exemplo e tentar mudar, eu olhava o mau exemplo e usava desculpa para mim ser o mau exemplo também. Eu era fogo. Ainda bem que Jesus pega a gente, né?
Ai, ai. Até comentei esses dias no devocional, né, que as meninas, acho lindo o testemunho dessas meninas, gente, elas são crentes mesmo, ó, parabéns, os pais estão aí, ó, 10 para vocês, ó, estão dando uma excelente educação para essas meninas. E glória a Deus, as minhas meninas hoje também, né, são abençoadas, maravilhosas de Jesus, né, já cresceram, né, com a presença de Deus, glória a Deus por isso, é tão bom, né, quando a criança ela já de pequenininha, ela vai aprendendo, porque daí eles olham para a gente assim, mas Jesus está vendo, né? Tem um sinalzinho ali, ó, Jesus está vendo. Às vezes, as minhas meninas achavam interessante, né? Porque eu acho tão bonitinho, que a Bíblia é maravilhosa e a gente usa e dá bem certinho, né? Que a Bíblia fala, né? Para a gente ensinar a criança pelo caminho, para colar na mão, para colar na testa, para colar em tudo que é lado, né? Ensina pelo caminho, ensina aqui, ensina lá. E a Radassa, principalmente, que a Radassa sempre foi mais focadinha na Bíblia. A Alex já é mais toda animadinha. E a Radassa olhava assim para mim, ui, mãe, por que você fala um versículo da Bíblia para tudo? Eu falei, porque a palavra fala que é para a gente lembrar e tá mostrando, né, para os filhos em todos os caminhos. Às vezes eles acham que a gente é chato, agora eles estão aprendendo também e eles vão passando. Eu achei até interessante que quando eu estava fazendo estágio na creche, a criançada estava brigando. E daí a gente ensina que não pode brigar, que tem que ser amigo, né, que é para fazer carinho no amigo, dar mão, um abracinho. E as crianças, né, sempre tem aquelas folias de estar cutucando e dando tapa, beliscão e mordida. E daí tinha uma menina que ela era bem revoltada, porque os pais deles eram separados. E daí nisso ela criou uma revolta pelo pai ter largado elas. Então, assim, ela brigava demais. E daí, um dia, ouvindo lá, daí eu nem cheguei perto, eu só fiquei ouvindo de longe, né? Ela falando assim, não, Jesus fala para a gente não ser assim, que é para a gente amar as pessoas. Ela evangelizando, gente, que coisa mais lindinha. Jesus fala que é para a gente amar as pessoas, que não é para brigar. Se brigar, Jesus fica triste lá no céu porque ele não gosta. Na hora daí a Alexa fica numa sala e eu na outra, né? Daí na hora do parquinho, quando eu estava com as minhas crianças, que ela tinha falado para essa menina, como tinha umas outras criancinhas que começaram a brigar, lá foi a menina falar a mesma coisa que a Alexa tinha dito para ela. Não pode brigar, Jesus não gosta, Jesus está vendo. E as crianças pararam de brigar. Gente, eu fiquei tão feliz. A gente fica feliz, né? Porque na simplicidade da criança, ela está passando do amor de Deus. Que a gente possa ter essa pureza de pensar, mas eu não sou muito eloquente, eu não tenho 300 faculdades, eu não fiz teologia. Mas você tem o Todo-Poderoso morando dentro de você, para te soprar as palavrinhas para você falar. Mesmo que você pense que você não é capaz, Jesus te fez capaz, Ele te chamou, Ele te constituiu, rei e sacerdote. Olha para o irmão do teu lado e diz, você é rei, você é sacerdote do Deus Altíssimo, pelo sacrifício do sangue de Jesus, que comprou toda língua, toda nação, comprou povos de toda essa terra, e Ele escolheu você que está aqui. Por mais que você diga que você não é dele, você sabe lá no teu interior que você é. Jesus fala contigo no teu íntimo e Ele te chama para se render diante dEle. Rasgue o seu coração na presença de Deus. Amém? Estamos encerrando, irmãos. Graças a Deus, né? Acho que vocês já estão enjoados de me ouvir. Ai, tem água aqui, né? Porque eu tô me... E hoje, Deus chama a cada um de nós a confessar os nossos pecados ao Senhor. Não apenas os nossos, mas de toda a nossa geração, os pecados de toda uma nação. Precisamos anunciar. Como crerão se não há quem pregue? Então, reizinho, olha para o reizinho ou para a rainha que está do seu lado. Como crerão se não há quem pregue? Você é sacerdote, você é rei, você é rainha, você é sacerdotisa, é você que vai, filho, amém? Trazer o arrependimento, pedir perdão ao Senhor para que Ele venha sarar a nossa terra. Ezequiel
Ezequiel 22:30. Eu busquei dentro deles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Pensa que coisa triste, né? Jesus olhando lá de cima, Deus olhando lá de cima, não achou um abençoado. Que não venha ser assim nesta terra, que ele ache que muitos abençoados que vão se dobrar diante dele, que vão interceder pelas pessoas, que vão fazer que nem Jesus fazia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se você ler ali o decorrer de Ezequiel ali, tanto dos profetas, gente do céu, você começa a olhar o Brasil naquela situação. Eu fico indignada. Jesus, não quero essa situação desse jeito. Eu não quero. Eu olho aqueles generais de Deus, eu fico com vergonha. A gente não tem fome. Semana passada, né, foi semana passada que o Alex trouxe a palavra, né, que daí eu vim em casa porque eu estava no culto infantil, né. Eu achei um barato aquela palavra, estava me rachando de rir, mas era um chital com carinho, né, como o A.B. Uber fala, né, o sanduíche do amor, né, amor, cacetada e amor de novo, né, porque ele te enche de amor, mas ele precisa dar um slap no ombro, né? Um se acorde, minha nega. Porque às vezes a gente está dormindo, né? Jesus amado. Quando eu olhei aquela palavra dele da fome, gente, a gente é crente sem vergonha. Né? Ele disse lá que é para a gente ser desinibido, né? Que não é para a gente ter vergonha na presença de Deus. A gente não tem fome. Se a gente tivesse fome, já tinha avivamento. O Brasil era de Jesus já totalmente. Não ia ter mais idolatria, não ia ter mais prostituição. Gente, eu fico indignada. Ui, Jesus. Não ia ter mais. A gente não tem fome. A gente é umas ovelhas gordas que está se enchendo e não cria vergonha na cara para estar pedindo perdão, para estar anunciando o evangelho. Às vezes a gente tem vergonha. Eu confesso que antes eu era mais ousada, hoje eu já estou mais assim. Né? Até, deixa eu ver se eu anotei isso aqui, porque isso aqui eu acho muito interessante, eu não sei se eu anotei. Isso daqui era que eu esqueci de passar, que era uma imagem que eu queria passar. Ó. Eu vou ler para vocês, como eu esqueci de passar lá, eu vou ler. Que eu achei muito interessante isso aqui. O diabo não precisa te destruir, basta te distrair. O tempo que você perde sem direção é o propósito que você deixa de cumprir. E a verdade? A gente está ficando cada vez mais gordo, e não está passando nada. Quando vê, nós estamos se arrastando, o povo lá fora morrendo, se perdendo, e os crentes tudo acomodado. Chama o pessoal para vir numa vigília. Mas está frio, eu trabalhei a semana inteira. Meu marido vem até dormir na vigília, mas ele vem, amém, Jesus? Chama os irmãos para ajudar lá, cuidar das crianças lá nas missões que a Damares faz. Mas eu não tenho jeito com criança. Você não tem filho, não tem um primo, um irmãozinho, um sobrinho, você não tem ninguém que você cuide de criança? Nem que venha para você só ajudar a servir um copinho de suco, mas você mexa na obra. Jesus falou: ore para o Pai mandar os trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Se ele já falou isso naquela época, pense agora. Agora que a gente tem todo tipo de comodidade, a gente fica mais sem vergonha. É literalmente o que está escrito aqui. O diabo não precisa te destruir, ele apenas basta te distrair. A maior distração está aqui também, né? Porque misericórdia, não sei vocês, mas eu olho aqueles videozinhos, eu fico longe lá, principalmente de dança, né? A gente que é da dança, passa o dia lá. Eu lembro que quando eu era jovem, muito velha que eu sou, né? Quando eu estava na liderança dos jovens, eu falava para o pessoal: olha, o celular vai ser o que vai pegar todo mundo quando Jesus voltar. E o pessoal dizer: Jesus, eu não tinha tempo para orar. Pega aquilo ali, bota o horário que você passou ali no dia. Mas às vezes eu não fico horas ali. mas dos 5, dos 10 minutinhos, cada vez que você pega ali, dá alguma hora. Daí a gente vai dizer: Jesus, eu não tinha tempo para orar. Eu não tinha tempo para estar pedindo perdão. Não tinha tempo para estar clamando pela minha família, pela minha vizinhança, pela minha sociedade, pelo meu Brasil. Jesus vai dizer: pega aquele coisinha lá que você vai ver como você tinha tempo. Você só não soube usar o tempo naquilo que era da vontade do Senhor. Se converta, irmão. Jesus chama você. Amém? Amém. Isso aí. Vai espalhar o evangelho lá para nós. Amém? Isso aí. Seja instrumento. Ó, coração. Ó. Que Jesus te guie. Amém?
né? E a Bíblia fala, tem uma promessa. A Bíblia diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, às vezes a gente pensa, não, mas a Bíblia tá falando que é o meu povo, mas eu acho que é o pastor, né? Ele é que é o líder da igreja, ele é que vai orar por tudo nós, aí que o negócio vai, ó. Mas somos um corpo, cada um tem sua função, cada um é um membro. Agora vai só o pastor, vai que o pastor é um braço. Como é que ele vai andando lá do outro lado da rua se ele for o braço? Precisa de todo o corpo ajudando o pastor para nós ir junto e caminhar e bora lá ganhar esse Brasil para Jesus, amém? A gente tem promessa, mas a gente tem que se mexer. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não vou, agora Jesus mandou o fulano, mandou o ciclano, agora eu vou sentar no banco. Vai não, é mais um para se agarrar a mão e ir lá, vamos lá, quanto mais melhor, manda trabalhadores, Senhor. Mas Deus não vai mandar os trabalhadores para deixar os que já estão sentados, Ele vai mandar para alcançar. Mas gente, se a gente fizer uma corrente aqui, eu sozinha não vou alcançar lá do outro lado da rua. Agora, se todos nós fizermos a corrente, nós vamos alcançar muitos lugares. Então, não deixe, Jesus, mas você trouxe a Júlia agora, eu vou sair do louvor. Não vai sair, você vai continuar. É para o reino crescer, expandir, para chegar aos confins da terra. São muitos, eu sozinha não chego no confim da terra. Mas a gente, como disse, a gente é crente sem vergonha. Não no sentido que o irmão lá falou para a gente não ter vergonha de se expressar na presença de Deus. A gente sem vergonha porque a gente quer deixar que o outro faça e eu não. Mas é você que Jesus quer, não é o outro. Para o outro ele deu outra missão. Às vezes, você é esse dedo. E o teu irmão é esse. Daí você vai segurar o lápis como se você é esse aqui, fugiu e deixou só esse daqui. Que mágica que ele vai fazer? Né? A gente tem que se unir e ajudar, que nem agora o pessoal está falando lá da comunhão, achei muito bacana, que a gente continue assim, amém? Tem mais uns negocinhos que eu queria ler aqui, que eu achei muito legal. Vivemos tempos curiosos. Muitos cristãos hoje acham que evangelizar é quase um pecado contra a liberdade do outro. Falam em respeitar a religião alheia, como se compartilhar o evangelho fosse uma invasão, uma violência. Mas esquecem que o evangelho não é uma opinião, é a boa nova para o mundo inteiro. Eu não vou saber ler o nome da mulher aqui, mas é Leslie New Begin, alguma coisa assim. Que viu o Ocidente se descristianizar, alertou. A igreja precisa sempre estar em estado de missão. Fora isso, ela se desfigura. Christopher Wright também não deixa dúvidas. A missão não é da igreja, é de Deus. E Ele nos convidou a participar. Às vezes você pensa assim, Jesus, mas quem é chamado a pastor é o pastor, quem é chamado a profeta é fulano, quem é chamado a missionário ciclano. Mas tem um ministério que Jesus deixou para todo mundo, o ministério da reconciliação. Eu não vou lembrar agora bem a passagem que é, 2 Coríntios, não lembro, eu não estou lembrada, mas fala que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Por quê? Para você levar a boa nova, fazer o discípulo e reconciliar o teu irmão com Deus. Apresente o caminho. Tem pessoas que eu conheço que o pastor não conhece, agora eu vou dizer, eu não vou falar, porque é o pastor que tem que pregar. E aí, daí Jesus vai requerer de quem? Ele vai requerer do pastor? Não, ele vai requerer de mim, que estava próximo de mim, e eu que não quis falar. O pastor não tem nada a ver com isso. Então, que a gente seja ousado na presença de Deus e faça aquilo que Ele nos chamou a fazer. Até um exemplo disso, agora vai ser um exemplo assim, meia boquinha, né? Porque foi um tempo que eu estava afastada. Eu trabalhava num lugar, daí tinha uma menina, que ela tinha uma história triste, e na época eu não gostava dela. Né? A gente tem aquelas picuinhas, né? Crente sem vergonha, né? Crente desviado, em vez de ser luz, estava tentando esconder a luz debaixo, mas mesmo assim o negócio ilumina. Quando Jesus te chama, não adianta você se esconder, que o negócio ilumina. Ele vai dar o jeito de te botar na reta lá para você trabalhar. E aí a menina tinha uma história triste, que tanto o pai quanto a mãe tinham abandonado, a mãe tinha tentado matar ela algumas vezes, jogado a menina até na frente do trem para matar a menina, não conseguiu, porque não era propósito de Deus que a menina fosse, e quem criou ela tinha sido a avó. Daí, num belo dia, o pai dela apareceu lá no nosso local de trabalho, sem mais nem menos, a menina se desabou em chorar.
todo mundo estava aí, ela foi para o banheiro. E todo mundo tinha ido lá falar com ela. E o Espírito Santo falando para mim, isso que eu estava desviada. Vai lá falar com ela, porque ela só vai parar de chorar se você ir lá. E eu, não vou, não gosto dela, não sei, não quero nem saber. Ainda usei a desculpa, né, do crente sem vergonha. Eu nem estou indo mais na igreja, Jesus, por que eu vou lá, né? Ela só vai parar de chorar se você for lá. Daí eu, né, muito sem vergonha, não fui. E aí eu fiquei observando o pessoal que tinha em volta, todo mundo tinha ido lá e a menina não parava de chorar. Daí eu, tá bom, Jesus, eu vou lá, senão a menina, coitada, vai ficar sem lágrima, né? Fui lá, conversei com ela e olhei para ela assim, posso orar por você? A menina pode. Comecei a orar, a menina parou de chorar. A gente às vezes quer pegar a lamparina lá, esconder debaixo, mas ela vai iluminar do mesmo jeito, ali embaixo está escuro, não adianta se esconder. Aonde tiver escuridão, quem vai iluminar é você. Porque é você que carrega a presença de Deus. É você que tem o tesouro, a excelência que está nesse vaso de barro, que você quer fingir que você é só um barro e não é nada. Mas você tem o tesouro e é você quem vai espalhar, amém? Né? Continuando ali. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Eu achei muito interessante, eu não sei se vocês viram, acho que daqui a maioria, não sei se vai conseguir ver, mas depois que os japoneses, mesmo eles perdendo o jogo, eles não deixaram de fazer aquilo que eles fazem todos os anos. Os japoneses limpam o estádio após o jogo contra o Brasil. Eles perderam e, mesmo assim, eles não deixaram de recolher os lixinhos dos irmãozinhos. Eles não recolheram só os deles, eles recolheram os dos outros. Jesus, ele te chama a interceder. É o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então, que a gente possa ter isso no coração e cada vez que a gente for orar, a gente clame pelo nosso Brasil. Senhor, vem sarar a minha terra. Eu não quero uma terra corrupta, Senhor. Eu não quero uma terra distante de Ti. Eu não quero uma terra de paganismo, porque nosso país tem muito paganismo, né? Misericórdia, né? É só Jesus vindo para fazer um arrastão e mudar toda essa situação. Mas Ele espera que cada um de nós aqui abra o nosso coração, até de quem está em casa, não é só de nós aqui, né? Senão o pessoal vai dizer, não, mas a irmãzinha diz que é só o pessoal daqui. Não, é tu, eu, ela, todo mundo. Você foi chamado por Jesus, é contigo que Jesus está contando, beleza? Não vai dizer lá, Jesus, mas usa esse dedo. Daí como que você vai segurar o lápis se um dedo vai fugir? Ou o dedão não consegue segurar o lápis sozinho, ele precisa de todos os outros. Até o dedinho, você vai dizer, mas eu sou o dedinho lá, eu não sirvo para nada. Ele ajuda no equilíbrio. Então, seja você qualquer partezinha do corpo de Cristo que Jesus chamou, interceda, clame, busque. É você que é o povo que se chama pelo nome do Senhor. É com você que Ele está contando. Que você venha ser um rei, um sacerdote, um Josias dessa geração. Que não deixa a palavra escondida. Que não deixa o templo arruinado. Que não deixa as artimanhas de Satanás, os enganos de Satanás dominar. Mas quem domina é você. Você foi chamado para governar e render toda a honra e glória a Cristo, que é o Rei dos Reis e que virá buscar os seus. E eu quero estar lá, e eu quero que você esteja também, amém? Em nome de Jesus. Quer vir? Quer que eu ore? Quem que comanda aí o negócio? Vamos ter um momento de oração, então, né? O Caio vai orar por nós, Caio? Eu oro, Caio, pastor ora. Está livre? Então eu oro. Então, convido os irmãos a levantarem, né? Para a gente estar refletindo nessa palavra, que é o que mais Jesus tem trazido, né, na nossa igreja, e eu creio que está no geral assim, porque a gente tem uma promessa do avivamento. Mas, como eu vi muitos pregadores, né, que eu também gosto de ouvir pregações em casa, eles falam que o céu ele é reativo. Ele espera a tua ação para vir a reação. Então, que você peça para Deus que o teu pensamento, o teu coração, como a palavra diz, adorar o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E que venha estar alinhado com aquilo que o céu quer de nós. Jesus, quando ele veio, a primeira pregação dele foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. João Batista
sua casa, que venham colocar o planeta nas mãos deles e levar o povo ao arrependimento, mas um arrependimento genuíno, porque não adianta eu vir aqui fazer de conta que eu estou rasgando a minha veste, mas Deus, Ele está olhando o meu coração. Eu achei muito lindo, assim, uma pregação que eu vi do Hernani Santos, que ele falou para pedir para Deus, para derramar um espírito de oração em nós, né? Tem um versículo que fala, em Zacarias, eu não vou saber certinho a referência, mas ele fala para Deus derramar um espírito de oração. Então que você tenha esse coração nessa noite e peça a Deus, derrama em mim esse espírito de oração, para que eu venha interceder, para que eu não venha esperar só pelo pastor, mas que eu venha me colocar na brecha, que eu venha fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, com intrepidez, com ousadia. A palavra diz, eu não te dei um espírito covarde, eu não te dei um espírito de temor, de medo, mas um espírito ousado, um espírito que vai e avança, que luta, que ora, que se rende, que se humilha na presença do Pai. Senhor Jesus, nós te glorificamos por este momento na tua presença, meu Pai. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos chamaste, Senhor. O Senhor foi quem nos constituíste, reis e sacerdotes, Pai do Altíssimo, para que a gente possa levar e proclamar as tuas boas novas, Senhor amado. Derrama em nós, Senhor amado, um espírito de oração, um espírito quebrantado, Senhor, um coração contrito, Senhor, que é o Senhor quem não despreza, aquele coração sincero, aquele coração que se derrama, aquele coração que se arrepende, que coloca, Senhor amado, os seus que estão à sua volta, pedindo, Senhor,
cantar agora, mas nós já vamos dando sequência, né? E aí nós terminamos às 11 a nossa vigília, o nosso tempo de oração, tá bom?